1 de João 2,15, diz assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E aí a advertência no 17, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer permanecer? Então nós estamos falando da igreja e a pós-modernidade, estamos falando do tripé da pós-modernidade. Quem lembra? Primeiro, pluralismo. Segundo, vem de século, secularismo. E terceiro, privatização. E nós falamos na sequência dos significados e estamos concluindo com a privatização. Estou certo aqui? Está certo? Não, nós vamos concluir com secularismo. Ok? Secularismo. E nós estamos falando um pouco sobre o que tudo isso quis e quer levar à igreja. No pluralismo, nós vemos a igreja como, naquele exemplo, a gente entra no mercado, quer comprar um sabonete, tem lá 20 marcas de sabonete, e você escolhe aquilo que é para o seu gosto. Você vai na ala do detergente, você vai na ala dos absorventes, no caso das mulheres, você vai na ala dos shampoos, aí que é uma briga, mas você escolhe ao seu gosto. A igreja da pós-modernidade, ou a pós-modernidade, está querendo levar a igreja a esse tipo de atitude. Eu escolho o que é melhor para mim. Só que a Bíblia não manda eu escolher o que é melhor para mim. A Bíblia manda eu escolher o que Deus escolheu para mim. Por isso que o segredo para servir a Deus, e se você não entender isso, eu não entender, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O segredo é aquilo que a gente repete aqui por diversas vezes, é negar a si mesmo. Quando você está sentindo demais, é porque negou de menos. Quando você está sentindo demais, é porque está vivo demais, e a Bíblia diz para a gente morrer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só vai viver quando eu morrer para a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Eu tenho que morrer para estes apetites que me desvirtuam do trilho de Deus. E é isso que nós não queremos fazer nesse tempo. Por quê? Porque este é o tempo da rebelião contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a pós-modernidade está induzindo a igreja a isso, numa ação maligna terrível. Muitos de nós estamos com os olhos fechados, embora abertos. Não vemos as coisas espirituais. Tem olhos, mas não veem. Quando Jesus disse isso, eles têm olhos para enxergar, mas eles não estão enxergando. Eles não estão vendo o que precisa ver. Tem boca, mas eles usam a boca para falar coisas que eu quero ouvir, mas o coração deles está longe de mim. Nós estamos tendo inteligência demais e vida espiritual de menos. Nós estamos tendo argumento demais e vida espiritual de menos. Nós estamos tendo uma facilidade enorme para defender a nossa frieza e a nossa distância de Deus, e vida espiritual de menos. E deixa eu te falar uma coisa, mesmo em Sodoma e Gomorra dá para ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo, dá para ser cheio do Espírito Santo em qualquer lugar. Diga, dá para fazer a diferença em qualquer lugar.
Filipenses 2,15 diz que nós temos que resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração perversa e corrompida. Não é fora dela, é no meio dela. Pastor, como que eu vou ser ungido e cheio da glória, morando na casa que eu moro, vivendo na sociedade que eu vivo, estando no lugar onde eu estou? Quando você aprender a priorizar Deus, a sua palavra e a sua vontade, o seu prazer será estar lá e fazer a diferença. Eu não consigo ficar lá porque eu vou acabar caindo. Então você ainda não é de Deus. Estou falando debaixo do sangue de Jesus. Paulo foi preso e estava acorrentado com os da guarda pretoriana, e ele disse a Timóteo na sua última carta, dizendo: olha, eu estou preso, mas a palavra não está. E ele revela que ele tinha vontade de pregar para os da guarda pretoriana e não tinha como. Por quê? Porque são aqueles camaradas mal que só andam entre eles e pronto, e acabou, e está lá naquele negócio de prisão, e agora Paulo estava preso, então ele podia pregar para eles. São os moravianos, que eu não me esqueço, que se venderam como escravos, porque descobriram que ninguém tinha como chegar lá e pregar para os escravos. Então eles venderam-se como escravos, porque queriam chegar aos escravos e anunciar que tem um Salvador para eles também. Sabe o que falta na igreja de hoje? É caráter, vontade, fome, sede das coisas de Deus, porque dá para ser igreja em qualquer lugar, porque o Espírito Santo dá-nos o poder para isto. Você concorda ou tem algum argumento contrário? Nós falamos o que é o mundo na perspectiva bíblica. É a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo e tudo que movimenta ele. E aí, a palavra de ordem é: não ameis esse mundo. Não ameis o sistema desse mundo, o que rege este mundo, a forma que esse mundo se comporta. Vocês não são deste mundo, vocês estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo. Vocês têm uma cultura, e a cultura é do céu. Vocês têm uma forma, uma norma de conduta, e esta norma de conduta é a Bíblia Sagrada, seja na Espanha, seja em Portugal, seja na Holanda, seja na Irlanda, na Groenlândia, na China, no Japão, no Brasil, nas nações mais perto e mais longe, seja onde for, a Bíblia é a mesma. Os originais da palavra são os mesmos. Esta palavra rege as nações, esta palavra rege as vidas, independente se é um esquimó, independente se é um índio, independente se é um mameluco lá das terras de não sei aonde, independente seja um goiano do pé rachado, ou seja um carioca da gema, seja quem for, seja um pernambucano, ou um troiano, ou um grego, ou um cita, ou um bárbaro, esta é a palavra para cada um de nós. Mas o problema, a questão é, infelizmente estamos em rebelião contra Deus. As culturas falam mais alto que as Bíblias. Os argumentos de posso falam mais alto do que quando a Bíblia diz não. Por isso nós estamos trabalhando algumas informações a respeito disso. Esta rebelião contra Deus que os autores citam, e nós citamos vários aí, como nós estamos vendo sobre Rubem Amorese e outros tantos. Estas citações podem ser vistas em vários aspectos da cultura. Por exemplo, na economia, quando o marxismo diz que a religião é ilusória e por isso se constitui no ópio do povo. Sabe o que estão falando sobre a religião nesta? O problema é, existem seitas, existem heresias, existem ilusões e fantasias religiosas e tudo mais. Mas do jeito que eles pregam, não existe uma religião correta. Que tanto faz. Aliás, lá na modernidade, quiseram tirar o espiritual e substituir pela razão. Agora, na pós-modernidade, tudo vale. E esse é o problema.
No feminismo, quando diz que não existe um gênero definido, na ciência, quando ela assume posição naturalista, racionalista e, consequentemente, ateísta, nos negócios, quando se valoriza demasiadamente o lucro em detrimento do ser humano, na política, quando esta é usada para institucionalizar a corrupção e etc. Já viu que no nosso país, os corruptos estão certos e os certos são corruptos? Sim ou não, meus irmãos? E tem um punhado de crente desviado por aí, apoiando aquilo que é contra a palavra de Deus. Como pode ser isso? Como pode? Queridos, deixa eu informar para todos que estão ouvindo, vai ter juízo final. Não escolha as coisas pelo seu capricho. Se você é de Deus, olha para essa palavra e assim tome as atitudes e as decisões conforme ela. Bom, tendo isto em vista, meus irmãos, Goen e Bartolomeu propõem a seguinte questão: para vivermos fielmente a narrativa bíblica, precisamos nos tornar participantes críticos das culturas que nos rodeiam. Não é fugir delas, é nos inserir nelas. Não é isso que o comunismo faz? Não é isso que aqueles que querem o contrário trabalham desde as criancinhas? O Islã, por exemplo, nós não trazemos crianças para a escola bíblica. Eles levam, eles dão estudo e eles obrigam. Tem que saber, tem que defender, tem que odiar fulano, tem que morrer por isso, tem que usar o rifle. 8 anos de idade, o menino com rifle na mão. Aqui com 8 anos de idade, o menino com iPhone na mão, perdendo a pureza e sendo alvo das pedofilias e investida das trevas. E ai daquele que na igreja falar contra isso, porque eu mudo de igreja. Por quê? Porque eu tenho um supermercado de igreja. Entende ou não? Nós temos que nos levantar como igreja. Não é rebeldes, não, é para formar na palavra, na educação, no amor, no trato, no respeito, no perdão. Dá glória não, né? Se fosse uma chave. A igreja ela é muito ambiciosa, egoísta. Ela não quer gastar tempo para formar suas crianças no Evangelho. E eu não estou falando igreja denominação não, querido, estou falando igreja do Senhor. Nós aqui prezamos pela palavra, pela palavra, pela palavra. Nós somos péssimos pais. Nós obrigamos a ir para a faculdade, mas dizemos dorme, porque eu sei que é escola bíblica hoje, mas dorme, você está cansado. Tadinho do meu filho. Tadinho de você. Na igreja, no ensino, na instrução da palavra, e eu quero que as professoras do departamento infantil pense bem o quanto, professoras e professoras, o quanto esse tempo exige que ensinemos a palavra a tempo e fora de tempo. Que realmente venhamos instruir, não é ensinar a criança a brincar não, isso os pais ensinam, é ensinar a criança a lidar com o espiritual, lidar com as coisas de Deus, ter encontro com Deus, ter experiência com Deus, e graças a Deus, nós temos crianças aqui que já teve revelações de Deus, visões de Deus, testemunhos maravilhosos, crianças pequenas. E quando a gente vai dar uma olhada, a maioria, os pais incentivam a isso. É tempo de nós entrarmos, fazermos parte da sociedade como membros, concidadãos, participantes. Amar e apreciar tudo, mas segundo a palavra de Deus. E nós temos que enfrentar os dois lados do envolvimento, porque toda vez que você envolve, como cristão, você vai ter retaliações, você vai ter discórdias. Quando a gente envolve e decide ser cristão,
E olha, envolver, preste atenção por favor, olhe para frente. Envolver, irmãos, não para brigar com o meio, é envolver, principalmente sem palavras, mostrar o que Deus fez na nossa vida. Chega de narrativa, chega de conversa fiada, chega de falar e não viver. É hora de silenciar, mas é hora de viver o Evangelho do Senhor Jesus. É hora de deixar de ser profissional, saber as respostas. Eu tenho aqui A, B e C. Aí eu, Lindomar, pastor, pergunto para A, B e C. O que é servir Jesus para você? Pensa na Bíblia e responde politicamente correto. Aí chega aqui o Joãozinho, que não é pastor, que não é crente, e pergunta para eles o que é servir Jesus. A resposta é outra. Sim ou não? O pastor chega na casa, pode ser Lindomar, João, Antônio, Geraldo, quem for. Chega na casa, a família muda o comportamento. Sim ou não? Para viver para o lado de quem pratica a palavra. Pastor sai, até chacota às vezes tem. Nossa, quase que o pastor pega nós. Quase que ele pega nós assistindo. Nossa, mas se ele pega nós. Hipocrisia. Não vive, representa. É hora de ser. Eu vou falar de novo, é hora de ser. É hora de ser. Parar de julgar os outros e julgar a mim, se de fato sou. Parar de ficar apontando o dedo para os outros e apontar para mim se eu estou vivendo esse Evangelho, e ocupar tanto em mudar a minha vida, que não vai sobrar tempo para pensar na vida dos outros. Você gostou dessa parte? Aleluia. Por isso, esse envolvimento vai gerar afirmação e rejeição, participação e oposição, solidariedade e separação. É isso. Então nós temos que aprender que diga comigo, eu estou no mundo, mas não faço parte do mundo. Abra 1 de Pedro. Antes de João. 1 de Pedro, capítulo 2, nós já lemos uma vez. O evangélico, percebendo essa dualidade e consciente da dimensão dos problemas e da cultura anticristã, que permeiam todos os setores da sociedade, verdade ou não? Cultura anticristã, sim ou não? Poderá estar apto a fazer com que o Evangelho seja encarnado em todas as áreas da vida, alcançando respostas satisfatórias para os dilemas. Este Evangelho encarnado significa viver na prática a doutrina. Eu sou o Evangelho encarnado. Você é o Evangelho encarnado. Nós somos o Evangelho que esse mundo está lendo. Nós estamos precisando abrir a página da transformação, a página do Deus que enche da glória, do Espírito, da mudança. Primeira de Pedro 2,9, encontramos aí? Mas vós sois a geração eleita. Você não sente uma alegriazinha, não? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Nós somos um reino de sacerdotes, a nação santa, o povo adquirido, comprado, para um propósito. Qual é o propósito? Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
anunciar as virtudes, anunciar que Ele muda, que Ele transforma, que Ele dá nova vida, que Ele nos faz novas criaturas. Alguém entende? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Olha aí de novo. Que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, repetindo, preste atenção, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. É hora de ser igreja. Levanta a cabeça, pelo amor de Deus. É hora de ser igreja. É hora de ser igreja. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como que é que nós vamos calar esses homens que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos? Como que é que nós vamos fazer com que estes homens vejam a glória de Deus com a nossa vida, cumprindo a vontade de Deus? Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Entende isso? Queridos, ninguém vai entrar no reino de Deus se não viver assim. O que salva não é fazer parte de uma igreja, o que salva é ser uma igreja. Se não nascer de novo, não vê. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. É necessário nascer de novo. É necessário buscar o alto dos céus. É necessário levantar os olhos para cima. É necessário fazer uma rebusca em nossas vidas. Dezembro está chegando aí, mês de soluções e mudanças. Quem sabe nesta noite podemos tomar uma nova atitude. A partir de hoje, a minha vida é verdadeiramente entregue no altar do Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício vivo? Eu vivo, mas não para mim, eu vivo para aquele que morreu por mim. O que é um sacrifício vivo? É um sacrifício de uma vida que quer que Deus seja visto nele, apesar dos pesares, apesar das angústias, apesar das perseguições, apesar dos males. Jesus será visto em mim. Eu sacrifico a minha vida para que o nome dele seja glorificado em mim. Alguém entende essa palavra, pelo amor de Deus? Deus chama pessoas leigas para desenvolver seu sacerdócio através de trabalhos que não estão necessariamente ligados à igreja. Você vai ser sacerdote lá na empresa que você trabalha. E você não vai ser um agente ganhador de números, de pessoas para aqui. Não. Você vai ser um agente ganhador de almas para o Senhor. Se eles quiserem vir para cá, nós ficamos felizes e nos alegramos. Mas se escolher outra igreja que seja séria, também nos alegramos, porque o importante é que sejam salvos e que nós cumpramos o nosso papel.
Não existe separação entre a vida secular e a religiosa, meus irmãos. Você entendeu? Não existe separação entre a vida, não dê glória não, só preste atenção. Não existe separação entre a vida secular e religiosa. Se eu sou de Deus, em todo lugar eu sou quem sou. Pois uma vida que encarna o Evangelho faz com que esses dois setores se unam em uma coisa só. Todo o trabalho e participação cultural é feito para a glória de Deus e para a expansão do reino do Senhor. Por esta razão, as pessoas não devem jamais enxergar suas profissões como algo separado da vida religiosa. Foi Deus que lhe deu essa profissão. Eu tenho um pensamento missionário que ninguém toma de mim. Pode ter 50 mil, igual essa questão. Não, irmãos, a maioria dos pastores dizem que a igreja em primeiro lugar, o trabalho, a família em segundo lugar, aliás, Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar e a igreja em quarto lugar. Desviados. Pode vir uma caldeirada de teólogos e doutores, não tem jeito, não entra na minha cabeça. Quando Deus me salvou, pelo amor de Deus, quando Deus me salvou e me libertou numa noite só, eu tenho na minha vida as marcas de Jesus. E quando Ele me salvou, eu fui para a igreja e queria a igreja todo dia, e estava na minha cabeça, uai, eu ia para o boteco todo dia, eu vou para a igreja todo dia. Lá no boteco eu ficava até 1h da manhã, na igreja é só até 10 horas. Por que eu não posso beber da água do Espírito Santo? Por que eu não posso desfrutar? Eu não era fanático em bar, agora vou ser fanático em religião por causa disso? Não, eu quero Deus, e eu fui buscar o Senhor. E lá na igreja, orando de madrugada, das 5 às 7 da madrugada, Deus me deu o meu casamento, mostrou a esposa era estéril. Deus me deu o casamento dentro da igreja, a esposa é estéril. No jantar da Adonep, que eu era presidente, Deus usou um servo de Deus e falou assim, ela não pode ter filho, mas vai ter. Daí 1 mês ela estava grávida. Por quê? Dentro da igreja, dentro das coisas de Deus, fazendo a obra de Deus. Estava numa vigília, Deus falou, vou te usar assim, vou abrir porta assim, vou não sei o quê, mudou. Estava orando de madrugada, Deus, hoje você perde emprego, mas agora vai trabalhar para mim, não trabalharás mais para o homem. Tudo, a minha história aconteceu dentro da igreja, Deus falando. Não me digam para que Deus seja em primeiro lugar e a igreja em quarto, não. Se Deus é em primeiro lugar, a igreja está junto com Deus em primeiro lugar. Foi aqui que Deus me deu a minha história, é aqui que eu vou viver a minha história. Você entende isso? Concorda com isso? Não é desprezar a família, mas aqui a minha família é abençoada. Se eu amo a minha família, eu estou com ela dentro da casa de Deus. Não venha com essa história contrária. Não, mas igreja só tem culto terça, quinta, sexta e domingo. Dá para viver bem nesse jeito. E o culto é só 2 horas. Eu não estou o dia inteiro e a noite inteira na igreja, não. É só 2 horinhas. E Deus me abençoa, renova, aviva, fortalece e faz milagres. Não me roubem aquilo que me alegra. Se você é desviado, o problema é seu, mas eu não sou. Eu quero adorar a Deus. O senhor faz isso porque é pastor? Não, eu faço isso desde novo convertido. Vai perguntar aí, pergunta para o Edmundo aí que me conhece, por exemplo, de Goiatuba. Vai, pergunta para ele se não é desde criança. Pergunta para a irmã quando vier aqui, se não é desde criança na fé. Quando Jesus me salvou, dentro, todo dia na igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, sendo renovado por Deus. Pastor, por que o senhor não teve um deslize na vida do senhor? O senhor não sei o que, não teve, sabe por quê? Porque todo dia eu estava ouvindo a palavra de Deus, sendo avivado, fortalecido. É por isso que não há desvio, é a graça de Deus, e graça de Deus precisa ter manutenção. Mas é uma anarquia de coisa hoje, que toma as pessoas de Deus e elas se desviam e não sabem. Se guarde em Deus. Olha, e aí o meu pensamento missionário é este: Deus no controle da minha vida. Então, se Ele me levantou
como médico, Ele vai me usar como médico para revelar a sua glória. E eu conheço muitos médicos que fazem isso. Como engenheiro, mesma coisa. Como alguém dono de um supermercado, mesma coisa. Dono de uma empresa, mesma coisa. Trabalhando numa empresa, mesma coisa. O Senhor tem um propósito comigo neste lugar. Eu vou honrar o nome dEle. Tem lugar que não pode falar de Deus? Tem, mas pode viver aquilo que Deus te chamou para viver, e quando você faz isso, as pessoas sabem que tem Deus na sua vida. Quando alguém te dá alguma coisa na mão, num lugar que você não pode pregar o evangelho, você, Deus te abençoe, obrigado. Isso aqui caiu do seu bolso, é seu. Olha, eu terminei meu trabalho hoje, eu dei uma adiantada aqui, está precisando de alguma ajuda aí? Rapaz, esse cara é diferente, o que está acontecendo? Ele é evangélico, ele é cristão. Aquele camarada lá tem Deus na vida, ele tem. Aí os outros começam a falar de Deus em nosso lugar, para o outro, por causa do testemunho. Por causa do testemunho. Por causa do testemunho. Por causa do testemunho. Ele é, primeiro de tudo, um cristão, um evangélico que desenvolve o seu sacerdócio em uma profissão, na qual ele entende que é preciso atuar de uma forma que glorifique a Deus, dê testemunho do evangelho e confronte os enganos oriundos de uma cultura caída. Você é daquela igreja lá que eles só falam nisso e naquilo? Meu filho, eu não sei o que você está dizendo aí bem claramente, qual igreja, mas uma coisa eu sei, Jesus entrou na minha vida, transformou, e eu tenho o prazer de servi-lo com carinho e com honestidade. Quatro contornos, vamos aqui, quarto, contornos da pós-modernidade na igreja. Isso aqui é muito importante, preste atenção no que Rubem Amorese vai dizer para nós, citando Francis Schaeffer. Quem que foi Francis Schaeffer? Um teólogo americano, filósofo, tem a teologia sistemática de Schaeffer, tem uns escritos dele com C.S. Lewis e outras tantas coisas. E esse camarada, ele diz que, ele é citado por Rubem Amorese para falar da escala da disseminação das ideias. Explica que uma mudança começa na filosofia, reflete-se nas artes e chega ao homem comum na forma de cultura popular. Você vai abrir o entendimento agora e vai entender o que está acontecendo. Quando uma mudança na cultura acontece, gerando nova forma de enxergar o mundo, isso será disseminado na sociedade através dos filmes, novelas, teatros, programas e propagandas de televisão, livros, escolas, plataformas digitais, etc. Desta forma, os novos conceitos passarão a fazer parte das conversações das pessoas no dia a dia. Através destes diálogos, será consolidada a nova mentalidade na grande massa. Não é isso que estão fazendo hoje? Não, irmão, nós temos que ficar quieto. Deus mandou ficar quieto, o mandou orar, testemunhar, pregar, falar o evangelho em todo o tempo. A igreja de hoje ela não é perseguida, ela é oprimida. Fica calado aí. Por que nossos irmãos eram presos? Por que Paulo foi preso? Por que João e Pedro foram presos? Tiago foi preso? Porque eles não calavam, nós calamos. Isso te assusta? O dia que o amor de Deus transbordar em nós, teremos essa coragem. Porque nós morreremos para que o outro seja salvo. Para que o outro se salve. Para que o outro se salve. Sabe por que tem tristeza aí na sua alma e depressão? Porque essa preocupação não é sua.
E ela deveria ser. Sal e terra, sal e luz, somos nós na terra. Eles estão usando todos os meios, mas nós não estamos usando os nossos meios. Esse é o problema. Aliás, quando fala de evangelizar, a mãe e o pai falam para o filho: não, meu filho, fica aqui, mexe com isso não. Quando fala para os adolescentes fazer uma coisa espiritual, os pais não levam. Quando fala que vai pagar R$15 para uma coisa que custa 30, os pais reclamam, mas compra tênis de 600, iPhone de 1.500, de 2.000, de 5.000. Nós não temos um coração dominado pelo Espírito, nós temos uma mente ocidental, caída nas garras do consumo e do querer aparecer. Não vivemos para ser salvos, nós nos julgamos salvos, querendo viver a vida do mundo. Ora, se considerarmos que a religião, como de resto o ser humano, é constituída a partir das interações sociais, precisamos considerar a hipótese de que tanto a religião quanto a religiosidade acabam adotando para si elementos característicos da pós-modernidade. Sim ou não? Por que as igrejas hoje, as paredes são tudo esquisitas? O show pirotécnico do culto? Me conte uma coisa e me convençam: é preciso isso para a salvação de almas? Sabe o que é que precisa para a salvação de almas? Uma igreja levantada. Somente isso. Uma igreja cheia da glória de Deus. Tem gente que quando vê que Deus está usando não sei o quem no meio da favela, eles vão lá no meio da favela ouvir Deus falar através daquela pessoa. Eles não vão procurar a cor da igreja, o monumento fulano de tal, eles vão procurar onde Deus está falando, onde Deus está agindo. Nós precisamos nos levantar e nos tornar a voz daquele que clama no século 21. Nós precisamos parar de picuinhas, de divisões, de dissensões, de contendas, de querer abrir igreja, de querer abrir não sei o que. Nós precisamos ter o desejo de abrir a boca e anunciar o Senhor da glória, Jesus Cristo. Nós temos que ter o desejo de ser uma igreja que o povo possa estar olhando. Nós temos que nos levantar em santidade, em verdade. Nós temos que parar do testemunho morto, do testemunho carnal. É hora de santidade, é hora da verdade, é hora da unção do Espírito sobre nós, nos dominando e dirigindo. Quando a igreja entender isso, ela não vai aceitar emprego que tira ela da igreja. Ela não vai aceitar propostas que colocam o caráter dela em xeque. Não faço isso. Não minto. Não é assim. Me desculpe. Nós não negociamos a moral. Você é assim? Vou perguntar de novo, acho que você não entendeu. Você é assim? O surto da religiosidade que verificamos na atualidade traz consigo uma nova roupagem, com características claramente individualistas. Ao mesmo tempo em que a emancipação radical do indivíduo pressupõe uma nova forma de organização da sociedade, ela também implica em uma nova articulação da religião. Ela torna-se cada vez mais pessoal e adaptada às circunstâncias imediatas da existência dos indivíduos. Goel. As pessoas estão olhando para os indivíduos para ser igreja. Nós temos que olhar para a Bíblia e para Deus para ser igreja. As pessoas estão olhando para os indivíduos para levantar um templo. Nós temos que olhar para Deus para levantar um templo. As pessoas estão olhando para o dia do culto, para anunciar certos tipos de palavra. Nós temos que olhar para o trono da glória, receber a palavra e anunciar a todas as pessoas em qualquer dia.
ou somos de Deus ou não somos, ou somos igreja ou não somos, e em nome de Jesus, não persiga a igreja, deixa a igreja ser igreja que Deus quer. O mundo está pregando uma nova forma de ser igreja. Eu não ouço o mundo. Não, nós fizemos uma reunião entre os pastores do mundo inteiro, estou inventando história aqui, entre os pastores do mundo inteiro, e eles perceberam que as igrejas agora têm que ser nesse formato, porque a igreja agora não sei o quê. Espera aí, esses pastores foram para o monte da oração, clamaram a Deus e Deus falou? O Deus de Atos 13 falou, Ele ordenou, Ele disse que é assim. Chega de convenções mortas, de pessoas articuladoras, é hora de nos voltar para a oração e o jejum, e o Espírito Santo falar para nós o que devemos fazer e ser. Para de ouvir mentores, para de ouvir blogueiros, para de ouvir pessoas, coachings, pessoas que têm uma nova revelação. Querido, a revelação é essa. É hora de buscar a Deus com lágrimas, é hora de buscar a Deus de joelhos, é hora de buscar a Deus não com medo de que vai dormir na hora da oração, não com receio de que se não orar vai perder a salvação. Orar com fome, orar com sede, orar com desejo de encontrar a glória, a presença de Deus. É hora de voltar a ser a igreja bíblica. Vocês estão prestando atenção? Pelo amor de Deus, essa palavra está falando com você. Pelo amor de Deus, a algum momento Deus está tendo lugar no seu coração. Você que está fiscalizando a igreja aí pelo vídeo, essa palavra não fala com você também, não? É hora, irmãos, de sermos igreja. Se as palavras que eu estou usando aqui são fora da Bíblia, e se Deus não está falando, então que Ele me mande para o inferno. Mas Deus está falando, Ele quer uma igreja, Ele quer um povo exclusivamente seu, Ele quer uma igreja que Ele possa usar, que Ele possa falar, que Ele possa comandar. Se você não quer saber disso, procura outro lugar, mas se você quer saber, entra no propósito, levanta a sua vida espiritual, deixa Deus te ungir, te encher e te usar. Alguém certamente disse, somos filhos do nosso tempo. Eu lembro que uma certa ocasião eu estava no Umada, preguei algumas vezes no Umada, ali na Madureira, e estava ali o pastor, finado pastor José Brandão Porto, um homem de Deus, um homem santo. E aí ele estava no altar, lembro dos estudos que ele dava, eu fazia parte da igreja, e Deus tomou um profeta, e disse que ia recolher o pastor Zé Brandão Porto. E o que não saiu da minha mente, na profecia, foi que ele disse, Deus disse, o meu servo não suporta mais esse mundo. Eu vou tirá-lo, porque ele não suporta mais esse mundo. Se o pastor Brandão não suportava mais, e Deus? O que é que ele está fazendo para suportar? Porque eu creio, e creio no sentido de pesquisar, analisar, investigar, que nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o clamor daquela nojeira chegou mal às narinas de Deus. Imagine como está chegando hoje nas narinas de Deus. Eu vejo e vejo agora, pela visão do Senhor, como que Deus olhando para o mundo,
olhando para nós, olhando para o mundo, olhando para nós e aflito. É como se, e eu falo isso para que nós entendamos, porque Deus não é pego de surpresa, Ele é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Mas a visão que Ele nos dá é para entender, para a gente entender do ponto de vista humano. Deus olhando para o mundo, olhando para nós e dizendo, o que fazer? Porque esse mundo está morrendo, as almas estão indo para o inferno, o mal assola, e a igreja não faz nada. Então ele olha, e talvez ecoe nesta noite uma voz, quem há de ir por nós? Aí não tem reação nenhuma. Por que não tem reação? Porque você está morto nas suas concupiscências. Nós estamos pensando muito mais no que vamos comer depois do culto, do que na palavra que está sendo dita. Nós estamos pensando muito mais no que programar para amanhã. E se Jesus voltar hoje? E se Ele soar a última trombeta para a igreja agora? O que adianta esse abatimento seu? O que adianta essa miséria que está passando na mente? É hora de avivamento, é hora de renovo. Não é buscando as coisas que o reino é acrescentado, é buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas são acrescentadas. É hora de temor e tremor da presença de Deus. É hora de olhar para o céu e dizer, tem misericórdia, me acorda, me desperta, meu Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas a igreja é filha do seu tempo. Hoje qualquer Deus vale desde que resolva o meu problema. Qualquer igreja vale desde que eu me sinta bem. Só tem uma verdade. Só tem uma palavra. E só tem um Deus que dama, sebre a caçai. Esse ministério não vai te salvar, este mundo pouco menos. Mas este Deus, através deste livro, na pessoa de Jesus, Ele vai salvar. A igreja é formada por pessoas e existe no ser humano uma necessidade inerente de fazer parte do meio onde vive. Não é assim lá desde a escola? As pessoas começam a fazer coisa errada só para ser aceito pelos coleguinhas. Ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser o patinho feio, todo mundo quer ser normal, e ser normal é o quê? É, segundo o dicionário, estar conforme a norma, adaptar-se, enquadrar-se, absorver as ideias, as normas, os valores, a linguagem, o vocabulário do grupo onde está inserido. Por isso que tem gente que está com vergonha de falar em línguas estranhas em certas igrejas. Porque fala em língua estranha, um povo estranha. Tem gente que está com vergonha de viver conforme a vontade de Deus dentro da sua casa, porque o pai e a mãe perseguem, e eles são ditos cristãos. Você quer ser santo mais do que os outros? Por quê? E aí fica com vergonha, e para de ser para agradar o meio, entra na norma, se torna normal igual a eles. Deus está te convocando, não para odiar, não para perseguir, não para maltratar, mas para ser o que Jesus seria no seu lugar, naquele lugar. É hora de levantar uma igreja viva, uma igreja verdadeira, ungida. É hora de levantar uma igreja que tem o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. É hora de levantar uma igreja ordeira.
A igreja do Senhor fala em mistério, ela é cheia do Espírito Santo, ela é batizada no Espírito Santo, tendo o nome de pentecostal ou de tradicional, seja conservadora ou liberal, seja o que for, se ela é de Deus, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem os dons divinos, ela tem a graça divina para exalar o bom perfume de Cristo, ela tem a vida de Deus nela. Canablaca Xandarai Barihu Massamaim. Aleluia. Participar de uma sociedade significa ver o mundo com os olhos do grupo. Você tem que ver o que os outros veem e não pode se opor. O segredo da igreja é fazer parte, mas revelar o que ela vê, a forma que ela vê, a maneira que ela vê. E se alguém quiser brigar, fala: não, eu estou falando do meu ponto de vista, eu não gosto de briga. É hora de ser a igreja que revela o pensamento de Deus no meio dos outros. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos pertencer a um grupo absorvendo a história e os valores e costumes deste grupo. Nós temos uma identidade pessoal em Deus. Está entendendo? Nada a ver com fanatismo, tem tudo a ver com quem eu sou. Eu sou convertido. Eu tenho um Deus. Eu tenho uma palavra que me rege. Não sou perfeito, infelizmente peco, infelizmente erro, mas não vivo para pecar, não vivo para errar e não dou desculpa dos meus erros. Eu quero os consertar sempre que porventura acontecer. Por esta razão, irmãos, seria ingenuidade acreditar que aqueles que compõem o cenário evangélico no Brasil estão imunes a todos esses processos de formação cultural e, consequentemente, da forma coletiva da sociedade de enxergar o mundo. Para Goen e Bartolomeu, é preciso entender que a pós-modernidade apresenta uma visão de mundo, uma narrativa que visa dar sentido para a vida, e as pessoas conscientes ou inconscientemente a adotarão como padrão normativo. É assim mesmo, e não é. Eu sei que não é fácil, quando você decide que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Não é fácil, mas não é mesmo. Porque quando você decide isto, você decidiu um grupo de normas de conduta para você, bíblicos. Realmente você vai buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Realmente você não vai estar ansioso por coisa alguma, porque o Senhor, você sabe que cuida. Realmente você vai ter momentos que tanta angústia você vai deitar, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Realmente você vai querer passar 3 dias sem comer e beber em jejum, porque o Senhor te tocou e é hora de buscar profundidade e intimidade. Ganassabai, arabai. Realmente vai ter dias que a festa está armada, tudo está pronto, e você vai dizer: não posso, não vai dar para ir, seu coração fechou, você sabe que Deus não quer que você vá, e você vai ser, as pessoas vão falar, vão criticar, vão te ofender até, mas você vai prosseguir obedecendo às direções do Espírito Santo do Senhor. Aníbia, tovatai. Você vai perder os prazeres naquilo que os outros terão prazeres, e eles vão te criticar porque você não tem o mesmo prazer, mas você não vai conseguir abrir mão de escolher aquilo que verdadeiramente o seu coração ama, porque você não vai amar como o mundo ama, você não vai querer o que o mundo quer, você vai amar como Deus ama e vai querer o que Deus quer. É diferente.
Então pense bem se você vai querer se converter a esse Deus, porque não será fácil, padeceremos perseguições, incompreensões, mas tem um negócio: vai chegar no céu naquele dia, vai passar pelos portais eternos naquele dia, vai ver a face adorada, maravilhosa, bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Anagarasha mandaragas. Como foi visto, esta compreensão de mundo, oriunda da pós-modernidade, é diametralmente oposta ao cristianismo. Então, o único caminho a ser tomado pelos evangélicos, segundo os autores, como resposta à cultura vigente, é se comprometer com a cosmovisão cristã, isto é, uma compreensão de mundo moldada por uma perspectiva bíblica. A Bíblia afirma ser o mundo real. Essa narrativa, entre todas as narrativas, afirma contar a verdade toda sobre como o nosso mundo realmente é. Nessa narrativa pretende-se que descubramos o sentido da nossa vida. Nela precisamos encontrar um lugar em que nossa experiência precisa se encaixar. Nela nos é oferecida uma compreensão acerca do sentido derradeiro da vida humana em si. Nós precisamos, irmãos, voltar as nossas vidas para o sentido bíblico. O que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus quer. Mas você não é um ser volitivo, pensante, inteligente, capaz. Você não é a coroa de toda a criação. Por isso, foi Ele que fez tudo isso. E Ele sabe o que fez, e eu vou consultar a Ele para saber o que fazer também. Será que nós entendemos isso? Por isso que Paulo disse, há 2000 anos atrás, conselhos antigos para a igreja pós-moderna: não vos amoldem ao padrão deste mundo, não vos conformeis com este século. Romanos 12:2. Transformai-vos. É uma atitude nossa. Não entre no padrão, não entre na mesma forma. Conformar é entrar na mesma forma, a mesma forma. Não façam isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não é renovar o entendimento segundo a informação da pós-modernidade, seus filósofos e o conjunto de ideologias. Não, renovar o entendimento segundo a palavra. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E vocês vão fazer algo especial, o quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse aspecto é mais preocupante da pós-modernidade. O fato de que a filosofia deste tempo consegue fazer com que o evangélico viva a sua vida nas mesmas bases em que a Bíblia define como a existência daqueles que não conhecem a Deus. Vamos lá, o importante é ser feliz ou o importante é ser salvo? Me responda, por favor. Mas nós somos convencidos que se não estivermos felizes, nós vamos sair. Não estou feliz. Aí, vamos para uma coisa bem polêmica. A Bíblia aprova homem com homem? A Bíblia? Não estou falando religião, a Bíblia? Não. Mas o importante é ser feliz? O importante é que tem amor? Tem amores que Deus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amor e amores, nem mundo e nem coisas do mundo. Eu não posso amar uma cachoeira, não é esse mundo que Deus está falando, é o mundo sistema.
É o mundo e as suas filosofias, suas condutas. Por isso que é perigoso você ouvir hoje, infelizmente, um psicólogo. É perigoso você ouvir um psiquiatra. Por quê? Porque o mundo deles é o pensamento de Nietzsche, não é nem o pensamento deles. É o que Jung falou, o que Freud falou. O mundo nosso é o que Jesus falou. O mundo nosso é que Paulo falou, inspirado por Deus, e trouxe a nós pelas instruções. Eu estou falando não do mundo evangélico, estou falando do mundo cristão. Paulo, ele estudava os filósofos? Sim. Tinha vários livros, e ele citou os filósofos várias vezes. Uma das vezes, nele vivemos, existimos e nos movemos. Uma das vezes, todas as coisas me são lícitas. São coisas dos filósofos, só que ele doutrinava e colocava por fim a vontade de Deus. E dá chucamai, danai. Por isso você pode procurar um profissional, mas escolha aquele que é um cristão convertido. Porque aí ele vai somar duas coisas maravilhosas: a revelação da palavra, a vontade de Deus, com a revelação da ciência, e vai usar tudo isso e fazer bem, se esse for convertido. Se não for, é perigoso. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando contra profissões, estou falando das profissões que querem distorcer aquilo que nós já sabemos ser a verdade. Então, nós temos que levantar mais psicólogos do nosso meio, mais psiquiatras, mais profissionais, mais filósofos cristãos. Nós temos que fazer parte para poder influenciar, para poder mostrar a coisa que é certa, da forma certa, no pensamento cristão. Lá no mundo dos cientistas, nós temos duas visões: criacionista e o criacionismo e o evolucionismo. Criação e evolução. Essas duas, que são teorias, elas nunca vão chegar num acordo. Então nós temos os evolucionistas, mas nós temos os criacionistas. Dentro dos criacionistas, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, nós somos criacionistas. Dentro dos criacionistas, tem os criacionistas cristãos e tem criacionistas ateus. Eles veem o design inteligente e eles dizem: tem um ser soberano aí, que alguma coisa suprema, alguma coisa além do nosso entendimento, porque é tudo criado mesmo. E eles defendem. E tem os criacionistas cristãos. Os criacionistas cristãos, que são cientistas, eles estão influenciando e falando cada vez mais alto, porque estão fazendo diferença no mundo científico. Então nós temos que levantar profissionais, influenciar, falar de Deus, falar do amor de Deus. Deus não mata as pessoas que querem ser salvas, Ele salva as pessoas. Deus não faz mal para as pessoas, Ele traz o bem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Nós temos que anunciar esse Deus, mas só que nós temos que dizer que fora dele há morte, há condenação e há todo um arcabouço de demônios e coisas da maldade. Então Deus é mau? Não, Deus é bom. Esconde nele para você ver, você vai estar nele. Entende aqui um resumão? John Murray, comentando esta passagem de Romanos, diz: se todos os nossos cálculos, planos e ambições são determinados pelo que acontece nessa vida terrena, então somos filhos deste século. Nós não podemos viver para essa vida, nós temos que viver para aquela. Nós não temos que nos esforçar 100% por essa vida, nós temos que nos esforçar 100% por aquela, 99% por essa. Nós temos que colocar sempre as coisas espirituais em primeiro lugar.
O nosso mundo cristão acontece a partir de Deus, o seu trabalho acontece a partir de Deus, as suas inspirações acontecem a partir de Deus, a nossa história acontece a partir de Deus. Olha para Deus, levanta a cabeça, pensa, levanta a sua vida espiritual, para de faltar os cultos, pelo amor de Deus. Esse é um tempo que você não pode faltar um culto sequer, você tem que ser renovado em cada culto. O mundo lá fora está querendo acabar com tudo, Deus quer levantar uma igreja cheia do Espírito Santo, mas essa igreja tem que ter aliança com Deus. Podemos continuar falando? Eu não sei se você está sentindo, mas isso me corrói por dentro. É necessário uma decisão urgente. Vamos deixar de brincar. Vamos deixar de meio termo. Vamos deixar de implicar, de apontar dedo, de falar besteira. Você não conhece a relação dos que ficarão de fora? Divisões, contendas, dissensões, facções, prostituição, mentira, amante da mentira, idolatria, bebedice, chocarrice, gritaria, vai um punhado de coisa. Pastor, é difícil demais negócio. Deixa eu te falar uma coisa, quer um segredinho? Se encha do Espírito Santo para você ver. Você nem vai pensar nestas coisas, você vai pensar em buscar Deus mais. Dá para alegrar não? É difícil? Nós temos que voltar a dizer em cada dia de culto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Laracamacho daramai. Vamos à casa do Senhor. E aí a sua alma se inspirar a dizer: lá Deus vai falar mais uma vez, lá Deus vai me renovar, lá eu vou adorar o Senhor, lá eu estarei sentindo a presença gloriosa de Deus de uma maneira especial. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu e a minha família vamos à casa do Senhor. Eu e a minha família vamos nos levantar para o Senhor a cada dia. Fique sobre os pés. Tem gente que diz, e eu digo isso por causa das brigas teológicas absurdas, mas tem gente que diz que, mas é muito emocionalismo. Meu irmão, quem é que já sentiu assim, Deus vivinho forte dentro de você? Quem já? E que jeito que você ficou? Que jeito? É emocionalismo ou é presença? As pessoas mais tímidas começam a levantar as mãos e dar glória a Deus, falar em mistério, porque quando a glória de Deus enche, a gente não quer saber de outra coisa senão em se derramar na presença de Deus. Cada culto, deixa eu te falar isso, cada culto você tem que vir com esse negócio: eu vou derramar de novo. Era assim há algum tempo atrás. Por isso que a gente saía, está aqui. Você sabe que ia precisar do lenço. Hoje as pessoas têm medo de chorar porque o outro vai pensar que está em pecado. Como assim? É hora de quebrantamento. Se alguém chegar para você e falar assim, você é mole demais, mas sou mesmo, é bom demais ser mole. Sabe, é melhor ser igual o pastor Sandro Fontoura falou aqui, é melhor ser um menino. Como é que é?
É melhor ser um menino vivo do que um gigante morto. Não, eu sou gigante, aqui eu não choro não, que eu sou cabra macho. É macho, não chora. Puf. E o menino, eita, glória a Deus. O Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. Para Cochabadarai. Vamos voltar para os trilhos do bom pastor. Vamos voltar à aliança com Deus acima de qualquer coisa. Vamos voltar a brilhar a luz do Senhor. Vamos voltar a ter prazer em que as pessoas às vezes até nos caluniam, mas ao olharmos para o céu, lembraremos que o Senhor disse: bem-aventurado aquele que é perseguido por amor do meu nome. É hora de nós vomitarmos os nossos pecados, vomitarmos as nossas ignorâncias, as nossas arrogâncias, os pensamentos tão ruins que tivemos e Jesus não os teria, as reações que tivemos e o Senhor não nos ensinou a tê-las. É hora de cair de joelhos diante do Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, homem pecador. É hora de ajoelhar diante dele e dizer: pequei contra ti, Senhor. Meu filho, qual foi o seu pecado? Eu não estou imitando mais o Senhor. Me tornei um religioso, condenando as religiões, condenando os irmãos, e não vendo os meus próprios pecados e os meus próprios erros. Eu descobri, Senhor, que eu não tenho dedos para apontar mais. Eu só tenho um coração para derramar diante de Ti e pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu atrapalhei a igreja, eu atrapalhei a minha família, eu atrapalhei a sociedade que eu vivi, eu atrapalhei a escola que eu vivi, porque eu não tive testemunho. Eu confesso diante de Ti. Eu confesso que eu xinguei. Eu confesso que eu cantei músicas mundanas. Eu confesso que desejei o que não deveria desejar. Mas confesso muito mais que eu não quero sair daqui desse jeito. Eu quero entrar no meu val de Jaboque nessa noite e te dizer que não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero ser alguém que resplandece a Tua luz, que resplandece a Tua glória. Eu quero ser um cristão de verdade, meu Deus. Alguém pode orar esta oração nesta noite? Alguém pode se arrepender nesta noite?
Será que temos alguma coisa para arrepender? Será que tem alguém para se humilhar na presença do Todo-Poderoso? Tem alguém nessa noite que não quer mais ser o que tem sido? Será que nós precisamos aprender com Jó? Me dá um coração, Senhor, como o coração que o Senhor deu a Jó, como um coração que o Senhor deu a Paulo, a João, como o Senhor deu a Daniel. Me dá um coração. Deus, olha pra dentro de mim, reconstrói meu coração com a qualidade que fez de Jó o espelho para gerações. Um espelho. Rico, pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és o meu melhor. Espírito Santo, passeia em cada coração, em cada mente que se rende. Faz a obra, Espírito. Jó, rico, pobre ele foi, o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, larabá, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó,
ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Coloque a mão no seu coração, mas coloca com sentimento, coloca com vontade. Não importa como você entrou aqui nessa noite, essa palavra foi para você, essa palavra foi para mim, foi para você, internauta, que não desistiu de estar aí até agora. Não importa como você entrou, importa como você vai sair nesta noite. Vou dizer novamente: não importa como você entrou, importa como você decidirá sair. Porque esta palavra, ela é de cura, ela é de perdão, ela é de salvação, ela é de recondução, reconduzindo nós no trilho da vontade de Deus. Ela é uma palavra para mudar. Então, ao invés de ficar olhando para o lado, quem sabe você quer tomar uma decisão nessa noite. Oh meu Deus, quem sabe nesta noite há um propósito determinado no seu coração. O mês de dezembro está vindo aí, e o mês de dezembro é um mês de soluções e mudanças. O Senhor disse isso. Senhor, o povo está orando a Ti, o povo está falando com o Senhor, e o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo os lábios, o Senhor está ouvindo os pensamentos, o Senhor está ouvindo os desejos, o Senhor está ouvindo o povo. Ramasso, Clamandaragai. E eu peço a Ti, Senhor, a estes que estão tomando decisões, vem o selo do céu, vem a graça do céu, vem o poder dos céus, em nome de Jesus. Ó bom pastor, toma pela mão cada vida. Toma, Senhor, começa a trazer instruções dos céus, e eu ministro um mês de dezembro consagrado a Ti, abençoado. Nós consagramos o mês de dezembro, todos os 31 dias abençoados, guardados por Ti, em nome do Senhor Jesus, com soluções, com mudanças, para o bem, para o melhor. A bênção do Senhor para o mês de dezembro seja sobre o povo, sobre a igreja, e assim esta pessoa seja renovada. Renova nesta noite, Senhor, batiza no Espírito Santo nesta noite, traga novas línguas dos homens e dos anjos, traga, Senhor, o fortalecimento dos céus, traga a graça dos céus. Levanta agora este homem, levanta agora esta mulher, levanta agora este jovem, levanta agora esta jovem, estes adolescentes, crianças, levanta agora este internauta, esta pessoa que está chorando pela internet, seja fortalecida. Oh que manto, oh que narabaixo, e capanaragai, receba de Deus, que vanabaço daramai, receba de Deus, receba a unção, receba o renovo, o avivamento. Sim, mulher, você que está pela internet, o Senhor tem um ministério contigo nesse escritório, o Senhor tem um ministério para tu falar do amor dele na ocasião certa, no amor dele, na ocasião certa, com palavras de sabedoria. O Senhor te unge, o Senhor derrama azeite sobre a sua cabeça agora, e tu és missionária do Senhor nesta nação. Receba a benção de Deus. Igreja, levante as mãos e receba a benção do Senhor, a força do Senhor, a graça do Senhor. Levante suas mãos como sinal de que você se rende a Deus e quer ser a igreja dele, e receba a unção, receba o azeite, receba a bênção, receba a saúde, receba a força. O seu lar seja agraciado e abençoado, sua família agraciada e abençoada. Recebei as bênçãos do Senhor. Obreiros do altar, recebei as bênçãos para fazer diferença. O Senhor quer contar com obreiros neste ano de 2022 de uma forma gloriosa. Não vai faltar armadura, não vai faltar as armas poderosas em Deus, não vai faltar a palavra, não vai faltar a unção, não vai faltar a autoridade, não vai faltar os dons e o fruto do Espírito. Obreiros do Senhor, recebei azeite do céu, recebei graça do céu, recebei obreiros e obreiras, recebei, igreja, a bênção do Senhor.
Arama Hatarakabaxandarabasore Candarai. A palavra é para tu, Kátia Mochita. O Senhor te levanta missionária. Acabarão as limitações, haverá graça e unção, haverá poder sobre ti, Badacaxai. Abra a boca quando o Senhor ordenar, e Ele encherá, e Ele dará as palavras, e tuas mãos ainda serão usadas com dons, porque o Senhor é Deus para curar, para restaurar, para trazer a paz. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aplauda o Senhor dando glória.